a meu ver, eu não consigo desvincular, e aí falando de movimento estudantil e tudo, eu não consigo desvincular o privado a uma força. Quando a gente fala que estão privatizando ou que tem uma força contrária, parece meio teoria da conspiração para algumas pessoas, né? Eu já ouvi falar isso, isso é meio teoria da conspiração. E quando a gente se envolve no movimento estudantil, a gente percebe que não está tão longe, né? Não é teoria da conspiração, é algo real que acontece. Como é que é a relação na medicina, no setor, nessa não luta, mas nesse embatimento entre o público e o privado? Então assim, vamos pensar rapidamente como está a saúde hoje no Brasil. A gente pega, a gente tem quantos anos de SUS? 25 anos de Sistema Único de Saúde, que se propõe um sistema de saúde público, universal, com todas as suas características. E a gente sabe que sempre dizem pra gente, desde o nascimento do SUS existe aquele ensejo de participação privada, de forma complementar, o sistema de saúde público não daria conta. E o que a gente vê hoje é exatamente 25 anos de progressivas tentativas de diminuir ao máximo essa garantia importante, de que as pessoas tenham direito a garantirem acompanhamento das suas vidas. E o que acontece são processos de retirada dessas garantias, processos brutais de se fazer isso, e que a gente vê como natural, como normal. Então, quando a gente diz privatizar, o que isso significa? Significa tirar do conjunto da população o acesso àquilo. E você, de forma desigual, você garante que determinadas pessoas tenham esse acesso. Pessoas que têm condições de pagar por aquilo e que pessoas que não têm condições se ferrem completamente. Há no imaginário comum, ou no imaginário geral, que o privado é melhor que o público. Isso se mantém depois de formado? Com certeza não. Assim, eu tive uma experiência de trabalhar no sistema privado durante um mês ali antes de começar a residência, sabe? Tirar uma grana e, enfim. E daí foi assim uma questão ideológica que hoje eu não me vejo mais nem como bico trabalhando no sistema privado, que todas aquelas contradições que a gente sempre pautou durante o movimento estudantil e tal, eu vi que mesmo que você queira fazer diferente, é uma lógica privada. Para mim, não existe conciliação entre saúde como direito ou saúde como mercadoria. Não dá para essas duas concepções conviverem como a gente vê hoje. Isso que o Mineiro falou, para estruturar um sistema de saúde público, a gente não vai conseguir encontrar. Por que você vai pagar para ter um sistema diferenciado? Então, eu tenho tranquilidade em dizer que os meus pacientes lá no Monte Cristo são melhores assistidos do que eram os pacientes no sistema privado. Eu sou a mesma pessoa que está ali, mas a lógica que está colocada ali, do interesse que tem por trás, então, de receber orientação, não. Independente, você tem que pedir esse bloco de exames, porque é só assim que a nossa clínica vai lucrar. Então, isso é muito perverso, Eu acho que essa ideia em dizer que o público é ruim é algo que se tenta construir no Brasil, a pauta neoliberal é dizer isso, é reproduzir esse tipo de coisa, mas eu tenho clareza, não só eu, mas hoje a gente tem subsídio tranquilo para dizer que a saúde como direito é muito mais interessante para assistência, muito mais humano mesmo. Então, a gente tem aquele estudo clássico do Tribunal de Contas de São Paulo, que comparou hospitais de administração direta e hospitais de administração via organizações sociais, esses novos modelos de gestão, e mostrou, e para mim o indicador mais forte disso é o de mortalidade. Então, esses hospitais de administração indireta, privatizados, eles tinham uma mortalidade 80% maior do que os hospitais públicos. Então isso quebra toda aquela lógica que o privado é mais eficiente, que pega um indicador humano de perda de vidas, justamente porque o cara ele não fica internado durante o tempo
que ele realmente precisa para se restabelecer economicamente. A partir do momento em que ele deixa de dar lucro, ou que ele começa a dar prejuízo, aquele cara recebe alta muitas vezes sem critério clínico nenhum. Então, né, isso reflete na mortalidade. Enfim, eu tenho clareza que né, a nossa defesa de saúde como direito, tanto por acesso, como o Mineiro falou, né, da ideia de você privar o acesso de algumas pessoas a um sistema de saúde que para mim é completamente desumano. Eu tive essa experiência no México, que tem um sistema de saúde, né, misto aí, então as pessoas que não têm plano de saúde ou que não trabalham, não têm acesso, então você vê alguém morrer na emergência porque não ia ter direito em ser operado, porque não tinha como pagar, então para mim isso é completamente desumano. Então, para mim, essa dicotomia, às vezes as pessoas falam, ah, vocês são radicais. Nesse ponto, né, para mim, é radical exatamente, né, na raiz do problema é dizer que não, a gente não pode ter um sistema privado, eu defendo um sistema 100% público. Assim. Mas assim, eu acho importante a gente analisar também que o sistema de saúde público e o sistema de saúde privado, a saúde no Brasil, é muito ruim. Isso não significa que seja boa. E aí eu acho que a gente tem que necessariamente entender por que é ruim. É porque o mecanismo de administração pública é ruim. Essa é a justificativa central para se privatizar os serviços. Porque o público é ineficiente. A gente precisa entender isso. Um orçamento, a parcela correspondente ao PIB, muito menor que 10%, né? Acho que somando os gastos públicos privados dá uns 8%, os gastos públicos dá mais ou menos metade disso. Então, assim, para você garantir assistência de fato para as pessoas, existe um problema claro de financiamento do sistema público. Os hospitais universitários estão em crise agora, e a justificativa é essa, querem privatizar para resolver esses problemas. E entender que a gente tem que pensar, por isso que é importante extrapolar a saúde e pensar a política nacional. Então, onde que estão os outros porcentos de PIB, se não em áreas tão essenciais assim? Para onde que estão indo? Qual é esse ralo? E mesmo o PIB destinado à saúde não vai só para tudo público, né? Tem a parcela do privado junto. Tem a parcela que o privado não paga ao público. Até pouco tempo atrás, que um plano privado foi perdoado a dívidas de não sei quantos milhões de reais. E não tem essa fiscalização, mas me parece que a sociedade olha para aquilo como tranquilo, mais uma coisa e passa batido. Eu vejo que o privado tem uma simpatia e o público não tem uma simpatia. Como quebrar essa visão? Então, na verdade, desde 2006, se eu não me engano, mais da metade do orçamento, mesmo o orçamento público do governo federal, vai para o setor privado, através de prestação de serviço e tal. Então, assim, mesmo o sistema público, ele está muito privatizado, enfim, né? Não é isso que a gente defende. Com relação a como quebrar essa lógica, acho que enfim, é luta, né? Eu não vejo hoje a institucionalidade como, né, o central é a gente rearticular o movimento popular de saúde. E isso é muito difícil porque a gente meio que deixou de disputar principalmente os usuários. Então hoje o movimento de saúde está se reorganizando através dos fóruns de saúde, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, mas a gente não consegue atingir uma parcela que é importante, que só com eles a gente vai conseguir fazer um movimento, né, forte, como foi o da reforma sanitária, que são os usuários do sistema. Então acho que eu tenho clareza disso, que enquanto a gente não mobilizar a população, mostrar essas contradições, porque a gente tem argumento para bater, né? Acho que em todos os debates aí, em relação a SER, os modelos de gestão, a gente, né, dá uma lavada na galera que defende esses modelos que não tem como defender, e justamente porque, enfim, a gente não pode contar com o governo, não pode contar com a justiça, a gente só pode contar com a mobilização popular. E daí, né, voltando na questão da atenção primária, para mim é um ambiente central para a gente conseguir fazer essa articulação. Não, de fato, acho que fica claro, porque você ter esse tipo de articulação com usuários do sistema de saúde é muito mais natural de acontecer em alguém que está inserido na comunidade do que em alguém que está dentro do hospital. Mas isso não significa que não seja um espaço de luta. É assim, é bem possível se articular propostas. A gente teve agora a eleição do Congresso Nacional, um congresso mais conservador nos últimos tempos. Santa Catarina é um estado reacionário também, né? Só olhar os deputados eleitos e tal.
Para mim há uma onda agora de um movimento de direita, parece que um contraponto ao movimento de esquerda anterior. Isso afeta o SUS? Com certeza, né? Na verdade, eu vejo que o momento político que a gente está, ele é bastante interessante. Assim, eu acho que é o fim de um ciclo de tentativa de conciliação de classes, que foi esse ciclo do PT. Os próprios movimentos sociais que eram próximos ao governo já estão tendo análises que não. Chega um momento em que, né, não dá para contar mais com esse governo, né? Aquela ideia de um governo para todos, né? Eu acho que isso não existe, né? Quem disse que governa para todos está mentindo para alguém. Eu acho que a mentira agora, né? A gente já entendia que essa mentira acontecia há muito tempo, mas hoje está muito claro. E eu acho que esse congresso que está colocado é culpa, sim, dessa tentativa de conciliação que foi feita nos últimos anos, né? E isso com certeza vai ter impacto no Sistema Único de Saúde, né? A gente já viu aí medida de abertura de capital internacional e aquilo que você falava, né? De que a gente acha que tem uma teoria da conspiração, mas realmente existe uma conspiração. Então você vê, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde defendendo agora, né, a pauta é cobertura universal. E daí você vê quem está por trás dessa defesa da OMS. É o Banco Mundial, é a Fundação Rockefeller, que é a mesma do relatório Flexner, do modelo biomédico. E daí, coincidentemente, né, no momento de crise do capitalismo, você tem as duas, né, grandes áreas que continuam lucrando muito, que é a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos. Segundo e terceiro lugar, só perdem para a indústria de armas, né? Então, e daí justamente eles não têm mais espaço para disputar na América do Norte, eles vêm, né, com essa ideia da América Latina, e daí o Congresso Nacional Brasileiro aprova a abertura do capital estrangeiro que era proibida na Lei 8080 do Sistema Único de Saúde, né? Então essa teoria da conspiração é realmente uma conspiração para acabar com o nosso Sistema Único de Saúde. Então já foi corte de orçamento para as áreas sociais, né? A educação perdeu muito, saúde vai perder também. Então acho que esse congresso conservador ele vai ter, né, um impacto muito negativo no Sistema Único de Saúde, nos direitos, e daí direitos individuais, né? A gente tem um presidente da Câmara extremamente homofóbico, com medidas... É muito engraçado, né? O cara ele tenta criar essa cortina de fumaça com essas pautas, né? Tentando cercear o direito da população LGBT, das mulheres, mas na verdade ele está envolvido com anticorrupção e tenta desviar o foco, né? Trazendo essas outras pautas, né? Então acho que esse congresso, mas apesar disso eu acho que é um momento de luta. Eu acho que a direita mostrou a sua cara. Eu acho que ela sempre existiu e sempre estava ali, mas hoje ela não tem mais vergonha de mostrar que ela é homofóbica, racista, enfim, é machista. Eu acho que ela não sente mais vergonha de defender as coisas que estavam mais escondidas. E é o momento da gente, né, ir pra rua e tocar o terror. Eu acho que esse ano vai ser ano de muita greve, de muita mobilização popular, apesar de eu ver um momento político difícil na parte institucional. Acho que é um campo para a gente mobilizar a população muito interessante, na área da saúde principalmente, né? Você vê o debate em qualquer eleição, a maior preocupação das pessoas é sempre a saúde, né? Então acho que a gente tem um campo de batalha aí muito forte e eu vejo para a mobilização popular um ano muito importante. Gente, foi o segundo bloco, muito massa, eu adoro conversar com essas duas pessoas, ainda mais sobre o assunto política. Espero que vocês tenham curtido, curtam a página no Facebook, assinem o canal para nos dar uma força e assistam o próximo bloco.